Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, Gênesis 3, na verdade é todo o capítulo 3 de Gênesis, onde nós encontramos o relato da queda do homem. A partir do verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Antes de eu continuar, é digno de nota, irmãos, que este verso 15 é o primeiro relato acerca de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo nas Escrituras. Esta é uma promessa feita por Deus, que o seu Filho Jesus viria para esmagar a cabeça da serpente. Porque, notem, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendente e o descendente dela. Refere-se aqui ao nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Também só uma nota importante, irmãos, que às vezes nos passa despercebido, é que o verso 18 diz que
A maldição que Deus lança sobre a terra por causa da desobediência do homem é que ela produz espinhos. Então, podemos aqui nos lembrar que a coroa de espinhos com a qual coroamos Cristo com os nossos pecados ou com a maldição da desobediência. Por isso, uma coroa de espinhos, porque é resultado da maldição do pecado que ficou sobre a cabeça de Jesus, nos representando na cruz do Calvário. Às vezes isso pode passar despercebido. Verso 19: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém. Aqui, irmãos, nós vemos no relato da queda o pecado entrando no mundo. Quando o pecado entra no mundo, a primeira coisa que ele faz é causar uma separação entre Deus e o homem. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que o diabo, a serpente, que é ali um símbolo para Satanás, tem um alvo, tem um objetivo, tem um foco. O foco é introduzir o pecado no mundo, porque o pecado vindo, imediatamente, quando o homem peca, há uma separação entre ele e Deus. E quando essa separação acontece, também, por consequência, o homem vai começar a ter problemas de relacionamento. Quando o homem não se relaciona com Deus, ele terá muita dificuldade, ou será impossível, que ele consiga se relacionar corretamente com seus irmãos. Outra consequência do pecado são brigas, facções, dissensões, discussões, por consequência do pecado. Ainda a vinda do pecado ao mundo também trouxe um problema do homem para com ele mesmo. Agora, ele nem mesmo se entende. Ele está em crise emocional, crise espiritual. Ele não dá conta do seu labirinto interior. Ele não encontra saídas. É um homem que vive a crise. E esta crise vem por causa do pecado quando entra na vida do homem. E, em último lugar, o homem e a natureza são prejudicados por causa do pecado, porque antes a terra não produzia nem espinhos, nem cardos, nem abrolhos. A terra era boa, mas agora não. Agora a terra vai produzir a erva daninha, vai produzir espinhos. O homem convivia bem com os animais, agora não mais, por causa do pecado. Perceba então que a entrada do pecado no mundo destrói todos os tipos de relacionamento, seja o homem com Deus, o homem com o outro, o homem consigo mesmo e o homem com a natureza. Nessas 4 frentes, elas são destruídas pela chegada do pecado. O texto nos mostra que essa mulher Eva decide estar no lugar errado. Deus pediu para que evitasse, ela não evitou. Então ela esteve no lugar errado. Ela estava com a pessoa errada, a serpente, e ela estava tendo uma conversa errada, obviamente, com o diabo. É claro que isso não poderia resultar em coisa boa,
porque aqui o diabo vai entrar para distorcer as palavras de Deus. E no verso 4 do texto que lemos, ele frontalmente vai dizer outra coisa. Põe o verso 4 para mim do 3. A serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Ora, Deus tinha dito: certamente morrerás. Veja que o diabo, ele não só distorce a palavra de Deus, mas ele frontalmente discorda. O problema é que Eva decide dar ouvidos a isso por causa dos seus desejos. E aí nós precisamos entender um pouco mais sobre o jardim. O jardim é um ambiente perfeito. E talvez você já tenha pensado isso: meu Deus, me dá um lugar perfeito. Como seria bom se eu estivesse num lugar perfeito, como o jardim. Seria maravilhoso. Porque no jardim é um ambiente perfeito, lá nada vai dar errado. Porque lá está tudo certinho. E aí tem um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, um homem muito inteligente, filósofo, escritor, teórico político, um homem estudioso, ajudou muito na formação do direito, foi influenciado por outro filósofo famoso chamado Descartes, influenciou outro filósofo famoso chamado Kant, um homem ímpar assim na sua inteligência. Contudo, ele disse uma frase: o homem é fruto do seu meio. É a sociedade que corrompe o homem, é o meio que corrompe o homem. Se o homem estiver no ambiente perfeito, tudo fica bem. Bem, o relato da queda não nos mostra isso. O homem estava no ambiente perfeito, mas isso não garantiu que tudo ficasse bem. E nós vamos aprender ao longo das Escrituras que não adianta nada você colocar a pessoa num ambiente perfeito. É necessário que você coloque aquele que é perfeito dentro do homem. Vou repetir: não adianta nada você lutar por ambiente perfeito. É necessário que aquele que é perfeito esteja dentro de você. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E Ele habita dentro de nós. E quem habita dentro de nós é perfeito. E por causa disso, nós podemos aperfeiçoar o lugar onde estamos. Amém? Então, não fique lutando para que o ambiente mude. Seja você e seja eu, sejamos nós, esses agentes de transformação do ambiente onde estamos. Muito bem. Quando Satanás se dirige à mulher no verso 1, está escrito assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que o Senhor disse? Veja que sutil. Quando você ouve isso, num primeiro momento, não parece que ela está só querendo colocar dúvida? Que a serpente só está querendo gerar uma dúvida? Não foi isso mesmo que ele disse? O que foi que ele disse? A princípio parece ser uma dúvida, mas para mim me parece ser um pouco mais profundo. Parece que ali a serpente está querendo descobrir o quanto essa mulher confiava realmente em Deus. Porque ainda que ela não tivesse certeza absoluta do que Deus tinha dito, tintim por tintim, letra por letra, a palavra de Deus diz que eles se encontravam sempre na viração do dia. Se você tem alguma dúvida, então na viração do dia você tira a sua dúvida. Mas quando a serpente faz essa pergunta, foi isso mesmo que Deus disse. Aonde ela está querendo chegar, aonde o diabo está querendo chegar aqui eu quero realmente saber se você tem uma convicção no caráter de Deus. Eu quero saber, na verdade, aqui nessa conversa, se você realmente confia em Deus. Essa conversa tem um propósito de eu medir em que terreno eu estou pisando, e eu preciso entender o quão você, mulher, é comprometida com Deus.
porque você o conhece, Ele fala com você, e Ele fala com você na viração do dia. Você e Ele têm uma intimidade. Então eu vou colocar a palavra dEle aqui em xeque. Mas eu não quero saber se você tem dúvidas acerca da palavra, eu quero saber se você tem dúvida acerca do caráter dEle. Porque se você tiver dúvida acerca do caráter dEle, então eu levo você para onde eu quiser. Olha que coisa interessante. Precisamos entender que um mal entendido pode ser facilmente resolvido. Agora, quando a desconfiança no caráter, isso muda tudo. E aqui parece que a mulher então não confia no caráter de Deus. Ela tem uma fé, sim, mas essa fé não é suficiente para sustentá-la diante de uma tentação. A palavra de Deus diz em Romanos 10:17 assim: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A mulher estava num ambiente perfeito, com o pregador perfeito, que é Deus. Ela ouvia sempre a palavra de Deus, então podemos concluir que ela tinha fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus era diretamente dirigida a ela. Contudo, essa fé não foi suficiente para sustentar ela diante de uma tentação. Então essa é uma reflexão que precisamos, eu e você, fazer. Será que a fé que possuímos, ela é suficientemente forte, firme, alicerçada e enraizada no caráter de Deus, de tal forma que nós não vamos negociar os absolutos de Deus, os princípios de Deus, e vamos confiar nele apesar das circunstâncias? Ou a nossa fé, ela vai até um limite e depois ela cede? Que fé é essa que temos? Será que Eva poderia ter resistido? 1 Coríntios 10, 13 e 14 diz que sim, que ela poderia, porque assim está escrito: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Mas que idolatria tinha no Éden? Tinha a idolatria do sentimento. Eu posso idolatrar um desejo, eu posso idolatrar um sentimento, eu posso idolatrar uma vontade, eu posso idolatrar uma desconfiança. E a partir do momento que eu idolatro um sentimento, eu tiro Deus do trono e coloco aquilo que eu estou sentindo no trono, e aquilo que eu estou sentindo vai dizer agora o que eu vou fazer ou não. E quando eu tiro Deus do trono e coloco um sentimento, então é o sentimento que me guia e não é mais Deus. Quando chegamos nesse ponto, então nós perdemos e cedemos à tentação. Contudo, está escrito que poderíamos ter vencido, porque Deus é fiel e Ele nos dá o escape. Então ela poderia sim ter vencido, mas ela decidiu dar ouvidos a quem não deveria dar. A Bíblia ainda fala mais sobre fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é uma certeza, e uma certeza que vai além daquilo que estamos vendo. Por quê? Porque a fé é fé no caráter de Deus. A nossa fé não deve ser empírica, a nossa fé não deve ser circunstancial, a nossa fé precisa ser no caráter de Deus. Se for no caráter de Deus, nós teremos certeza, e essa certeza é no caráter dEle, não naquilo que sabemos ou conhecemos, mas nele. Vou explicar melhor, vou ilustrar. Quando você era criança e estava com seu pai ou com a sua mãe, principalmente os homens, agora vou usar uma ilustração para os homens. Você era pequeno, mas tinha um cara grandão que queria pegar você e bater em você. E aí o seu pai foi lá na escola. Só que seu pai é magrinho, fraquinho,
mas você enxergava ele como o homem mais forte do mundo. Você tinha confiança nele e falou: se o meu pai te pegar, já era para você, porque o meu pai é o mais forte, o meu pai é fera. Veja que essa fé é uma fé ultra circunstancial. Você confia, você tem certeza, você tem uma paz. Quando você era criança, você não dormia preocupado se ia ter café da manhã no outro dia. Você não dormia preocupado se ia ter boleto para pagar. Você não dormia preocupado com coisa nenhuma, você dormia. E por que você dormia? Porque você tinha fé, fé que vai estar tudo bem. O pai está em casa, a mãe está em casa, está tudo certo. É uma certeza que te traz paz. Mas nós vamos crescendo, e esse é o nosso problema. A gente cresce muito, fica muito inteligente, muito independente, muito forte, e é aí que caímos. Por isso Jesus disse que precisamos ser como crianças, porque se não formos como crianças, não entraremos no reino de Deus. Por isso João Batista disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. A fé, diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Veja que Noé, em Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Precisa de ter muita fé para você construir e entrar num projeto com Deus que vai levar cerca de 100 anos para ficar pronto. Noé nunca tinha visto chuva, nada disso. Deus, por causa do dilúvio, manda ele fazer uma arca. E a fé desse homem é tão grande que ele fala: eu vou entrar nesse projeto. Eu tenho fé, eu tenho um santo temor que a tua palavra, Senhor, vai se cumprir. Eu vou entrar nesse projeto. Mas esse projeto está totalmente fora do meu entendimento, mas eu embarco nele, e eu vou ficar parado aqui construindo mais ou menos 100 anos. Mas Abraão, diz o verso 8 de Hebreus 11, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deus convida aquele homem para fazer cerca de 1.450 quilômetros a pé, para sair da sua terra e da sua parentela e ir para o lugar que Deus iria mostrar. Se Noé estava vendo o projeto da arca pronto, mas precisaria de fé para construí-lo, Abraão não está vendo nada, mas precisa de fé para se mover. Para você ficar parado, você precisa de fé. Para você se mover, você precisa de fé. Sem fé, não agradamos a Deus e não realizamos projetos de Deus. Pela fé ainda, Abraão, diz Hebreus 11, 17 a 19, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, é um parênteses aqui, Deus a ninguém tenta, Deus prova. Quem tenta é o diabo. O propósito da tentação é te derrubar, te fazer cair, é você ficar mal, é você ser destruído, roubado, saqueado, morto. O propósito da provação é para que eu e você, nós saibamos o que está no nosso coração, porque Deus já sabe, Deus é onisciente. Quando Deus nos prova, não é que Ele quer ver o que está aqui dentro, Ele quer que nós vejamos. Então a provação vem como um fogo de Deus, para retirar dos nossos corações as impurezas que estão ali, nós não estamos vendo. E o fogo, somente o fogo da provação pode tirar as impurezas, é como com o ouro. Quando você coloca o ouro no fogo, pinga o reagente, o níquel, o cobre, o ferro vão sair. A impureza vai sair, mas só sai mediante o fogo. A aprovação de Deus é como um fogo para tirar do nosso coração aquilo que não agrada a Deus. Então a aprovação tem um propósito de que eu e você saibamos o que realmente está dentro do nosso coração. Porque quando está tudo bem, a gente se comporta bem. Mas quando está tudo mal, nós revelamos a podridão do nosso coração.
E por que podridão do nosso coração? Porque a palavra de Deus diz, em Jeremias 17, o coração é corrupto, o coração é perverso, o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? O nosso coração não presta. E Deus precisa prová-lo, para que a gente constate que de fato ele não presta. E aí a gente realinhe de acordo com a vontade de Deus. Então, pela fé, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas e estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar dos mortos e figuramente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A fé de Abraão era tão grande que quando Deus falou para ele, sacrifica o teu filho, ele falou, eu sacrifico porque eu creio que o Senhor me prometeu esse filho e ainda que eu sacrifique, o Senhor faz ele ressuscitar. Isso é fé. E isso é fé. É fácil entregar alguma coisa, mas entregar um filho. Então, não se trata só disso. Porque Deus deu a Isaque um filho, e essa promessa demorou 25 anos para chegar. 25. Demorou. Veja que a fé é provada. 25 anos de oração. Veio a resposta. Vem a resposta. Você fica com ela uns 15 anos. Deus fala assim, agora eu quero de volta. Aquilo que eu te dei. Aquilo que você me pediu. Aquilo que eu te prometi. O teu melhor, me devolve. Eu quero de volta. É o que Deus está fazendo aqui. Eu quero de volta. Me dá o que é meu, eu que te dei, me devolve. E aí? Fé para devolver, fé para sacrificar, fé para deixar o seu lugar e ir para onde Deus está mandando, fé para permanecer no lugar e construir o projeto de Deus. Essa fé, a Eva não teve. Ela sucumbiu. Ela perdeu. Ela foi derrotada. Porque ela não teve fé. Sem fé, é impossível que eu e você agrademos a Deus. Hebreus 11:20 ainda diz assim, pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito do futuro deles. É necessário ter fé também, para profetizar sobre o futuro. E o que é profetizar é declarar a palavra de Deus, e declarar a palavra de Deus sobre o futuro de quem a gente ama. Você tem pessoas que você ama, o que é que você está declarando sobre elas? Quem é casado, o que é que você está declarando sobre o seu cônjuge? Tem que declarar. Eu declaro para a Márcia que vai ficar bonitona até o final. Está funcionando. Para mim está funcionando. Então você tem que declarar. Agora, se você chega para sua mulher e fala assim, você está muito rabugenta. A mulher fala assim, eu não sei, amor, eu estou me sentindo assim, meio que eu estou começando a despencar. E o cara fala assim, além da gravidade está te pegando. Não, você tem que dizer, meu amor, você está melhor do que quando eu te conheci. Profetizo, sua pele vai esticar, você vai ficar bem. Ora, não é bom? Precisamos profetizar sobre os filhos. Senhor, profetizo em nome de Jesus, vão seguir os seus caminhos, vão andar debaixo da tua lei, vão frutificar nessa terra, vão ser cheios do Espírito Santo, vão andar na tua presença. Filhos, netos, bisnetos, profetizar sobre o futuro. Precisa de ter fé. E fé na palavra de Deus. Fé bíblica. Veja ainda Hebreus 11:29. Pela fé, o Moisés atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, atravessar o mar, morreram afogados. Veja, fé para atravessar de um lugar para o outro que parece impossível. Precisa de ter fé. Senão nós vamos permanecer no mesmo lugar ou num lugar de morte.
Bom, dito isso, vamos olhar o verso 7. Vamos olhar os sintomas da queda. Verso 7 diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para se cobrir. Pois é, isso aqui é uma consequência do pecado. Porque antes eles não percebiam a nudez, mas o pecado os fez perceber a nudez. O que isso significa? Significa que a percepção da nudez levou eles a se cobrirem. E o que isso significa? Significa que acabou a transparência, acabou a intimidade, acabou a vulnerabilidade, acabou aquele papo honesto, sincero que tinha antes. Agora não tem mais, porque agora eu vou cobrir o que eu não quero que você veja, eu vou esconder o que eu não quero que você saiba. Você está entendendo? O pecado nos faz esse tipo de pessoa, que esconde, que oculta, que omite, que manipula, que disfarça, que não mostra, que não revela. E aí muitas vezes você está aí, talvez num relacionamento, ou casado, ou namorando, e aí você sofre um dissabor com essa pessoa. E o que é que você diz? Isso eu não tinha visto. Essa parte sua eu não conhecia. Esse comportamento seu, não fazia ideia. Mas agora eu estou te conhecendo. E estou ficando assustado com o que eu estou vendo. Não é mais ou menos assim? Já passou por isso? Ou só eu que passei por isso? Nós sofremos isso e nós causamos isso. Porque escondemos. Porque nos cobrimos. Porque temos vergonha. O pecado traz vergonha e medo. E a vergonha e o medo levam a gente a encobrir o que eu não quero que o outro veja. Então a consequência da queda é a falta de transparência, a falta de nudez, a falta de intimidade e a falta de vulnerabilidade. Mas não é só isso. O verso 8 diz: quando o homem e a sua mulher, convida o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Por quê? Esse se esconder. Por causa do medo. O pecado não traz só a vergonha, mas o pecado traz o medo. O medo não só nos paralisa, mas nos leva a nos esconder. E eles vão se esconder, a palavra de Deus diz aqui, entre as árvores do jardim. Se esconder do Deus onipresente atrás de uma árvore. Parece não fazer muito sentido. Mas aqui nós podemos entender que o pecado faz isso. E a gente começa a se esconder, ou seja, de forma intencional, nós não queremos mais sermos responsabilizados por aquilo que fizemos. Então nós nos escondemos. Eu sei que fiz errado, mas agora eu preciso me esconder. É um comportamento, eu sei, ele parece ser bem infantil, mas ele acontece na vida adulta. Eu fiz algo, não deveria ter feito, agora eu me escondo. Me escondo atrás das árvores. Muitos ainda preferem ficar atrás das árvores do que enfrentar diante de Deus os pecados cometidos. Nós precisamos sair atrás das árvores e enfrentarmos aquilo que fizemos diante de Deus, porque Deus é bom. Ele é bom. Essa é a boa notícia. Deus não vai te matar. Deus não é um acusador. Deus não é um carrasco. Deus é bom. Mas se ficarmos atrás das árvores, então vamos permanecer em nossos pecados. Vamos ter pecados de estimação, muito bem camuflados e muito bem escondidos atrás das árvores. As pessoas não veem, mas Deus vê.
E seria tão bom se pudéssemos tirá-los de lá e levá-los para Deus. Mas não só o medo e a vergonha, a queda traz mecanismos de defesa na vida da gente. Veja o verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Porque o Adão já não sabia mais aonde estava. E a resposta dele vai ser assim: eu ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu e me escondi. Mentira! Mentira deslavada. Porque o Gênesis 2:25, põe o Gênesis 2:25, vai dizer a verdade. A verdade lá no 2:25 é que eles, o homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Agora volta para o texto lá de novo. E ele vai dizer que estava nu, ele teve medo, ele ficou com vergonha, ele se escondeu. Mas o medo já é uma consequência do pecado. Então, na verdade, qual é o mecanismo de defesa aqui? Ele está racionalizando. A racionalização é um mecanismo de defesa que já surge no Éden, aonde eu começo a construir narrativas para sustentar aquele pecado que eu cometi. E, gente, nós somos bons nisso, eu me incluo. Nós somos ótimos em construir narrativas para justificar atitudes completamente desalinhadas com a palavra de Deus. Nós somos bons em criar uma boa história para cauterizar a nossa consciência e permanecermos naquele lugar sujo, naquele lamaçal, porque nos é conveniente e porque fica melhor para a nossa reputação. Afinal de contas, eu tenho uma reputação a zelar, eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma imagem a zelar. Então vamos pegar esse pecado aqui e vamos racionalizar ele. Vamos construir aqui uma bela explicação, com bons argumentos, com excelentes justificativas, porque isso aconteceu. Foi por isso que isso aconteceu. Deus não quer racionalização, Deus deseja confissão, minha e sua. Entendeu a diferença? Pastor, o senhor não conhece o meu marido. Pastor, o senhor não conhece a minha mulher. O senhor não conhece a minha sogra. O senhor, aquela que é a serpente verdadeira. Não, para com isso. O senhor não sabe o que eu sofri, o que eu passei. E aí vem com esse blá, 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 blá. Vitimismo. E esse vitimismo se desdobra em racionalização, aonde construímos com argumentos sólidos uma bela história e falamos assim: é por isso que eu estou aqui vivendo isso. Coitadinho de mim, olha o que fizeram comigo, pobrezinho de mim. Você não está com dó de mim, não? Pobrezinho de mim. Isso é coisa de criança, é coisa de quem não cresceu na fé, é coisa de gente que não enfrenta problema. É racionalizar para fugir e para escapar da responsabilidade de consertar a caca que fez. Diga amém, por favor. É ruim dizer amém para isso, né? Eu tive que dizer amém para isso também. Porque nós somos bons, e se a gente começar a olhar para a nossa história, a gente vai começar a encontrar muitas narrativas que construímos ao longo da nossa vida. Mas não para aí. Outro mecanismo de defesa é a transferência. A transferência. A palavra de Deus diz lá no verso 11, Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Verso 12, disse o homem: foi? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Vou repetir, Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Porque Deus já está dizendo assim: ô Adão, essa sua racionalização não está funcionando não. Mas vamos entrar na tua história. Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do jardim que eu proibi comer? Ao confronto. Deus já foi para o foco. Ao confronto. Você comeu ou não comeu? E aí, pegou ou não pegou? Fez ou não fez? Aí ele fala assim, transferência, esquiva. Ele fala assim: disse o homem:
Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto e eu comi. Veja os problemas conjugais começando aonde? Com a chegada do pecado começa o problema conjugal. Com a chegada do pecado começa a transferência de responsabilidade. Com a chegada do pecado eu começo a culpar o outro. Porque é o seguinte, o problema é o seguinte, eu estou vivendo essa situação toda terrível aqui, mas o problema foi que eu estava tranquilo no Jardim do Éden, e o Senhor que inventou de fazer essa mulher aqui, e o Senhor me deu essa mulher. Então, na verdade, a culpa é dela e a culpa é tua. Foi ou não foi? Em última instância, ele está culpando quem aqui? Deus. Porque foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor que me deu isso aqui, ó. Ó a bucha que o Senhor me deu. O Senhor queria que eu fizesse o quê? Ó o pepino que o Senhor me arrumou. Isso aqui tem conserto não. Faz outra. Desfaz esse barro, faz outra. E aí começa a transferência. Ele não assume. Adão é cabeça de federação. Adão é o primeiro homem. O responsável pela queda, irmãos, não foi a Eva. Foi ele. Foi ele. Ele não foi enganado. A mulher foi enganada. 1 Timóteo 2,14. Vamos ver esse texto, que isso é muito importante para entendermos, porque muitas pessoas leem esse texto e colocam a culpa na mulher. Não, mas a mulher é responsável pela queda da humanidade. Não, a mulher não é responsável pela queda da humanidade. O texto diz, Adão não foi enganado, mas a mulher, por ter sido enganada, então veja, a mulher foi, mas ela foi realmente enganada. E uma pessoa quando está enganada, ela acha que está fazendo certo, mas ela está sinceramente enganada. Mas ela está sendo sincera naquilo. É um engano, por isso se chama engano. Engano é quando eu tenho certeza que eu estou fazendo o certo, mas eu estou fazendo o errado. Ela foi enganada, realmente. Mas ele não. Ele ficou em silêncio. E o silêncio de Adão provocou o que provocou. Então, irmãos, acho que vale a pena um parênteses aqui. O silêncio dos homens tem prejudicado muitas famílias. Homens covardes. Homens covardes. Homens que se omitem da sua responsabilidade. Homens que recuam diante dos problemas. Homens fracos. Homens frágeis. Homens que não são homens, são adultescentes, bebês emocionais de 80 quilos. Com gelzinho. Eu também gostaria de usar um gelzinho, mas eu não tenho mais jeito. Com gelzinho, bonitinho, mas é o filhinho da mamãe, é o filhinho do papai, ele não tem responsabilidade. Foi a mulher que o Senhor me deu, eu não sei o quê. Não, a culpa é sua. Assuma, resolva. E é essa omissão, é esse silêncio de Adão, porque o Adão comeu do fruto em silêncio, em momento nenhum ele trocou uma palavra com a Eva. Aí tem esse papo, não, mas a Eva usou o poder de sedução dela. Eu acredito que a Eva usou o poder de sedução dela para levar o homem a comer, mas sabe o que eu acredito mais? Eu acredito mais que o homem tinha que ter tomado uma atitude e ter dito assim, pode parar. Isso aqui não está certo. Por quê? Porque a Eva estava enganada, mas ele não estava enganado. E quanto lixo a gente está deixando entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que promove separação, que promove divórcio, que promove a dispersão dos filhos, que promove o escândalo, que promove dor, feridas, mágoas, perdas, abuso, rejeição, abandono, cenas de violência, palavras de violência, por causa do silêncio de quem deveria ter se posicionado. E não é à toa que isso tem aumentado, porque hoje, olha, nós já estamos mais ou menos, tranquilamente, em 40% dos brasileiros que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Porque há muitos anos atrás era 30%. Eu estou acreditando que já estamos 40% ou mais. Que não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Filhos órfãos de pai no Brasil, daqui a pouco está meio a meio.
E uma casa onde não tem um homem para pôr limite, para dizer o que pode e o que não pode, para dizer o que é e o que não é. E eu não estou falando de machismo, estou falando de autoridade na palavra de Deus, para proteger sua casa, sua esposa, sua família e seus filhos, sobrecarregando assim a mulher. É por causa disso que acontece no Éden, que nós estamos vivendo até hoje. Essa ferida nunca foi plenamente fechada, ela ainda está aberta. E eu me solidarizo às mulheres que amadurecem antes, que a ficha cai antes, e que estão encontrando, em vez de homens, meninos, estão com dificuldades. Que Deus nos ajude a formarmos uma geração de homens de verdade. Então, essa transferência de Adão, o homem que observou tudo em silêncio e também em silêncio concordou com o pecado, agora Deus o chama à responsabilidade. E quando Deus pergunta: onde estás? Deus sabia perfeitamente aonde Adão estava. É Adão que não sabia aonde estava. A pergunta é retórica, mas a pergunta ao mesmo tempo é provocar uma reflexão: onde é que você está? Porque comigo você não está mais. Não sei se você percebeu, Adão, mas eu e você não temos mais comunhão. Não sei se você percebeu que a nossa comunhão acabou, que a nossa intimidade acabou, que o tempo que nós passávamos juntos acabou. Não sei se você percebeu, mas já acabou. Onde é que você está? Onde é que você estava aonde a sua mulher, quando a sua mulher precisou de você? Onde você estava? Pois é. Essa pergunta Deus faz para mim hoje. Onde eu estou? E faz para você. Onde você está? Irmãos, acho que até aqui está bom. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Diante de tudo isso que vimos hoje, eu gostaria muito que você fizesse uma reflexão, mas eu acho que me faltou falar um finalzinho. Não sei se é o verso 21, Pedrinho, veja para mim, aonde Deus providencia uma cobertura. É isso. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. O que isso significa? Significa que o Senhor teve que matar algum animal. E isso foi um sacrifício que foi feito com sangue. Porque essas folhas de figueira não poderiam cobrir essa nudez direito. E Deus faz a roupa, Deus é um alfaiate. E Ele providencia uma roupa para cobrir a vergonha do pecado do homem. Isso está apontando para o sacrifício vicário de Cristo. Que somente o sangue dele pode definitivamente cobrir o nosso pecado. Então, nessa história toda, Deus é bom, cuida de nós, e apesar de nós, Ele não nos deixa na vergonha, Ele não nos deixa no medo, tampouco no desprezo. Ele coloca roupa na gente e nos convida para estar com Ele, ainda assim. E é por isso que em Gênesis 3,15 Ele promete o Filho dele para vir nos salvar, nos redimir e nos fazer parecidos com Jesus. Daqui até o final da nossa vida, estamos nesse processo. É um processo. Eu sei que você ouve muito sobre milagres. Deus faz milagres, mas Ele é um Deus de processo. Ele é um Deus de processo. Se Ele não fosse, Jesus, em Mateus capítulo 4, teria aceitado a provocação de Satanás de se atirar do pináculo do templo, porque os anjos do Senhor viriam segurar Jesus. Todo mundo veria que Ele era o Messias, e assim Ele não precisaria nem ter ido para a cruz. Mas o nosso Deus não é um Deus de atalhos. Nunca foi. Ele é um Deus de processo. E Ele permitirá que a gente sofra, a fim de que amadureçamos. Então, o meu sofrimento me é muito proveitoso. Espero que o seu também o seja. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa Tua palavra.
Ajuda-nos, Senhor, a alinhar a nossa vida com a Tua. E no sofrimento e dor pela qual passamos, faça-nos crescer e amadurecer à semelhança do Teu Filho Jesus. Não nos permita copiar os erros dos nossos pais no Éden, que quando pecaram, continuaram pecando em seguida, mais e mais, tentando esconder e tentando justificar através de narrativas aquilo que fizeram de errado. O homem culpa a mulher culpa a serpente, e Deus paga a conta. Senhor, ajuda-nos a nos tornar responsáveis por nossas próprias contas. Pai, muito obrigado. Faz de nós uma igreja madura, de homens e mulheres fortes, com famílias fortes, para mudarmos essa sociedade. Porque sabemos que o ambiente que nós estamos não é o Jardim do Éden. É um ambiente caído e imperfeito. Contudo, sabemos que aquele que é perfeito habita dentro de cada um de nós. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus, habita dentro de nós. Por isso, Senhor Jesus, nos ajude através do Senhor a mudarmos o ambiente aonde estamos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos confronta com amor e nos alinha em santificação. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém.